Shine bright like a diamond. Olá, sejam todos muito bem-vindos. O Podstar está no ar e este é um programa feito para você, com pessoas que brilham e enchem o mundo de luz. Olha só, hoje a minha convidada super especial é a Patrícia Jankzak, que está aqui para conversar com a gente sobre inovação e empreendedorismo feminino. Seja muito bem-vinda, Paty. Obrigada por aceitar esse convite. Júlia, muito obrigada por me convidar estar aqui nesse programa tão especial. Estou bem feliz, muito obrigada. E vamos contar um pouquinho dessa tua trajetória, né, dessa tua atuação também nesse mundo do empreendedorismo. Principalmente, eu acho que tu tá bem vinculada, né? Acho que tu tem muito na tua trajetória esse vínculo com as mulheres, com esse feminino também. Então, te apresento para o pessoal que não te conhece ainda, um pouquinho da tua formação e a tua atuação hoje. Tá, joia. Bom, eu sou a Paty, tá? Então, vocês podem me chamar de Paty, que eu prefiro. Parece que Patrícia é quando a mãe tá brigando, sabe? Patrícia, vem cá da Europa. Então, me chamando de Paty já tá tudo certo. Eu sou jornalista de formação, Júlia, mas eu nunca atuei como jornalista. Tenho a graduação de jornalismo, mas eu busquei dentro da área de comunicação sempre a área do empreendedorismo, né? Então, como jornalista, eu fui trabalhar como assessora de imprensa, eu fui trabalhar com a comunicação empresarial. E aí, durante 10 anos, eu tive uma empresa de comunicação. Eu sempre fui muito, muito ligada ao empreendedorismo. Assim, ó, eu acho que desde que eu me conheço por gente, eu empreendo, né? Desde que me deixaram empreender. Assim, eu me lembro que eu tinha, sei lá, uns 7 anos, eu já vendia coisa no colégio, que a minha avó fazia. Então, era algo que já estava na veia. E tu tinha uma inspiração ou não? Não. Quando eu comecei realmente a empreender, a gente sempre empreende por necessidade. Eu acho que é muito difícil tu empreender, tu buscar o empreendedorismo sem ter uma real necessidade. E quando eu empreendi mesmo, foi por uma necessidade. Eu tinha tido minha primeira filha, hoje eu tenho 2 filhas, né? 2 adolescentes. Mas a Rafa tinha nascido e eu queria ficar mais tempo com ela. Eu queria ter disponibilidade de tempo. E aí a solução que eu encontrei foi: eu vou ter o meu negócio e aí eu vou fazer o meu tempo, né? Eu vou ser dona do meu tempo. Então a minha motivação inicial em empreender foi essa, foi poder curtir mais a minha maternidade. E foi assim durante 10 anos, né? Então eu conseguia conciliar nos meus horários o meu trabalho na minha empresa com a minha maternidade. Foi bem importante. Só que aí, Júlia, depois de 10 anos, assim, ó, trabalhando com comunicação empresarial, e aí eu fazia de tudo. Eu comecei como assessoria de imprensa, mas a comunicação, ela é muito rápida, ela é muito dinâmica, né? As coisas evoluem muito rápido. Sim. E aí, logo, a gente já migrou para marketing digital, porque ali por 2012, 2013, o marketing digital já começou a acontecer no Brasil, uhum. E aí eu sou muito inquieta, eu gosto de saber das coisas, sou muito inovadora e eu precisava saber. E aí eu fui uma das primeiras a trabalhar com marketing digital em Caxias do Sul. E aí, depois de ali por 2015, a gente teve uma crise, né, na economia do país, aquela coisa toda, e a gente começou a viver momentos bem difíceis. E aí eu decidi que eu ia deixar minha empresa, eu ia largar. Eu digo assim, na inovação, né, nas startups, é bonito dizer que a gente quebrou algumas empresas e tal, né, assim, é cool falar isso, mas eu não quebrei empresa, eu me quebrei, né, eu digo assim, que eu quebrei como pessoa. E eu tava num ritmo de trabalho muito alucinante, a gente tava assim, realmente tinha crescido muito com a empresa, a gente tinha uma equipe muito grande, e eu não tinha ainda a maturidade para estar acompanhando tanta coisa, maturidade empreendedora, que eu digo. E também era uma época diferente, a gente não tinha tanto acesso assim, a outras pessoas que passam pelo mesmo momento que a gente, do empreendedorismo, uhum. E que a gente possa pedir ajuda, a gente possa trocar uma ideia, a gente possa compartilhar. Não, era tudo muito fechado, era tu no teu e eu no meu. Isso é uma questão de cultura, né? E ao mesmo tempo, a jornada empreendedora ela é muito solitária, Exato. Né? E eu acho que tu buscou esse gancho na inovação também, exatamente. Né? Onde tem essa parte mais colaborativa, onde buscou uma rede de apoio.
Exato. Então, no ecossistema de inovação foi onde eu me encontrei, né? Porque exatamente com isso que tu falou. Então, eu saí do meu negócio porque eu me sentia realmente sozinha, apesar de eu ter equipe, de eu ter sócio. Os desafios que eu enfrentava, eu não tinha com quem trocar. Era muito difícil. Também não tinha essa coisa de, vai ter um mentor. Era tudo muito diferente naquela época. Uhum. E aí, com isso, eu fui trabalhar, fui convidada, porque eu tinha um cliente que tinha uma empresa de tecnologia, era uma empresa grande aqui de Caxias do Sul, de tecnologia, e quando eu fui comunicá-los que eu não ia mais atendê-los porque eu estava saindo da minha empresa, eles disseram, não, então vem para cá, porque a gente precisa que tu implemente o marketing digital aqui, a gente precisa disso. E aí eu pensei, cara, eu tô saindo da empresa, tô ferrada na vida, porque eu tava realmente num momento muito complicado. Eu disse, vou pra lá, e aí assim, meio aquela coisa, né? Eu vou trabalhar, vou ter meu trabalho, mas eu não vou precisar ser responsável pelo negócio. E aí foi bem importante esse momento, porque eu me inseri na tecnologia. Eu já estava inserida com o marketing digital, mas não vivia ainda o mercado de tecnologia. E aí eu me apaixonei também. Porque é muito mais dinâmico, as coisas acontecem muito mais rápido, tu tem acesso a muitas coisas que daqui a pouco no mercado tradicional, assim, tu não tem, sabe? Aí eu tive muitas oportunidades também de conhecer ferramentas, de conhecer pessoas que entendem de tecnologia, foi bem legal. E aí, um dos momentos, assim, dentro dessa empresa foi que eles criaram um programa de inovação. E não tava dando muito certo. Assim, não tava rolando, não tava acontecendo como... Não tava fluindo. Não tava fluindo, sabe? E aí, como eu era do marketing e me metia em tudo quanto era coisa da empresa, eles disseram, Paty, faz o seguinte, assume aí, vamos lá. Vamos fazer acontecer esse projeto. E eu, meu Deus, não faço a mínima ideia do que é inovação. Eu não sei o pra que fazer um programa de inovação dentro de uma empresa. Bom, mas, né, adoro um desafio, fui buscar o que era, comecei a estudar. E aí, Júlia, deixa eu te contar, que agora tu vai gostar. Eis que me aparece um dia, né, alguém lá marca uma reunião comigo para me apresentar um projeto e alguém do SW Caxias, né? E aí, o Beto. E aí, então, ele queria me apresentar uma cota de patrocínio, né? Porque a gente sabe que para acontecer o evento precisa de apoio financeiro. Pra quem não sabe, gente, o SW Startup Weekend. Isso. Que a Julie realizou o último aqui em Caxias, então, lá em Caxias. E aí, então, o que acontece? Quando ele começou a falar sobre o evento, eu comecei a ouvir e dizer, meu Deus, o que é isso? Adorei, sabe? Assim, a explicação. E eu disse, cara, eu preciso saber o que é isso. Preciso aprender sobre isso. Eu preciso saber o que ele tá falando, porque eu não tô entendendo nada do que ele tá falando, então eu preciso conhecer. Tipo, é um universo paralelo, né? Total. E aí eu disse pra ele assim, tá bom, isso que tu tá me oferecendo, não quero. Eu quero saber o seguinte, se eu comprar 10 ingressos, eu quero comprar 10 ingressos e te pagar pra me deixar eu te acompanhar a organização do evento como uma sombra, pra eu poder ter acesso a tudo o que vocês estão fazendo para eu ver como vocês fazem. E 10 ingressos para eu levar pessoas da equipe. É isso que eu quero. Daí ele teve que pedir permissão para Techstars, porque isso não era uma coisa, não tinha essa possibilidade, assim, aí eles me deixaram, me permitiram. E aí eu fui. Levei 10 gestores, 10 líderes para vivenciar, porque eu pensei, cara, tem que começar pelas lideranças, né? Então eles vão viver essa experiência. Nada como viver na pele, né? Exatamente. E eu fui observar o evento, fui pros bastidores para ver o que rolava, para eu aprender o que eles estavam falando, por que eles estavam falando, enfim. Então foi muito legal, assim, foi transformador e eu entendi daí o que é a inovação por esse evento. Porque quando tu vai fazer uma inovação, tu precisa tu tem que trazer para a cultura e não para as pessoas, tá aqui, vai inovar, se vira, entende? Tu tem que transformar o ambiente que tá acontecendo ali. E nada melhor do que também aproveitar uma oportunidade dessas, né, como um Startup Weekend, que promove a educação empreendedora. Exatamente. Né? Não é inovação por si, mas propõe esse momento de transformação, né, de aprendizado, né, que é de superação pessoal. Exatamente, né? que é uma das finalidades, né, exatamente. do evento. De autoconhecimento também. De desenvolvimento de novas habilidades e descobertas de novas competências. Muita coisa acontece ali. Exatamente. Muita coisa. E nos bastidores também, porque Muita a gente, coisa. por exemplo,
a realização, a organização do SW de Caxias, que eu fiz juntamente com a Júlia, a gente também, em questão de lideranças, tem um aprendizado e um desenvolvimento. Claro. Então, em todos os momentos, a gente está falando aqui na questão da participação, né, Paty? Mas acredito muito que a tua experiência também na organização te trouxe esses aprendizados. Essa visão qual era o objetivo que você queria tirar das pessoas, né? E aí eu, então, montei uma proposta para a empresa de fazer um programa de inovação muito semelhante ao Startup Weekend. A gente criou o desafio 48 horas de inovação, e aí, trazendo a expertise, eu entrei em contato com a Techstars, eu queria que eles realizassem um in-company. Aí, na época, não podia, eles tinham um projeto um pouco diferente, mas eu consegui que eles... Tu te inspirou também, né? Exato, eu consegui que eles me mandassem um facilitador, tá? Porque eles não tinham ainda o formato in company formalizado, era um projeto diferente. Foi a época que praticamente começou aqui no Brasil, mais forte, né? Exatamente. Então, a gente fez uma parceria, eles cederam um facilitador para aplicar a metodologia. E nós fizemos um pouco o contrário. A gente tinha 60% de pessoas participantes da empresa e 40% era aberto. Por quê? Para a inovação acontecer, ela precisa também ter essa diversidade de mentalidade, de pessoas, de tudo, né? Com certeza. E é isso que torna rico também um evento de inovação. Então, a gente abriu. E foi muito legal, porque foi inovador na cidade, né? Eu tive que quebrar muitas barreiras culturais da empresa, porque imagina fazer. Os desafios eram da empresa, e aí eu consegui acessar os clientes, propor a ideia para os clientes, para eles pagarem. Então, a empresa não teve custo nenhum, eu viabilizei tudo por clientes. E os clientes compraram a ideia, eles lançaram os desafios. Coisas que eles precisavam, demandas, desafios que eles precisavam, dores, e que eles entendiam que podia acontecer lá dentro, um desenvolvimento. E foi o que aconteceu, os clientes abraçaram a causa, a empresa abraçou, a comunidade abraçou, e a gente fez 2 edições. Aí eu saí da empresa, já era o meu momento, já tinha dado o meu tempo. Já encerrou um ciclo. Encerrei meu ciclo. Só que eu encerrei meu ciclo na pandemia, sabe, Júlia? Em 2020, assim, eu queria fazer uma transição de carreira, eu queria sair do marketing digital na época, eu queria trabalhar com pessoas, eu queria trabalhar com autoconhecimento, que eu tava desenvolvendo bastante, porque eu fui buscar primeiro para mim, né, para eu entender o meu processo ali da saída da empresa e tal. E aí eu tive acesso a muitas ferramentas e eu então tava criando um projeto. E aí veio a pandemia, acabou com tudo, porque tu vai fazer uma transição de carreira no início de uma pandemia, não tinha condições. E aí eu fui me reorganizando, né? E aí, claro, como eu já trabalhava muito tempo, mais de 15 anos com marketing digital, era o que o mercado me reconhecia. Então, eu comecei a trabalhar com a consultoria, com mentoria, com curso, com treinamento de marketing digital. Mas sempre já entendendo que... Olhar para as pessoas. Exatamente. O olhar com as pessoas e com foco na inovação. E aí, junto disso... Olhando para as pessoas, eu comecei a me envolver muito com a questão do empreendedorismo feminino. Porque a empreendedora, ela tem muita dificuldade com lidar com tecnologia, com digital. Digitalizar o seu negócio, mas se digitalizar. Ah, Paty, mas é fácil, todo mundo tem Instagram. A mulher tem Instagram. Eu sei, mas não usa profissionalmente. Usa para curtir, para assistir reels, para ficar olhando stories dos outros, para ser uma espectadora. Entende? Uma consumidora de conteúdo, mas não uma produtora. É, produtora de conteúdo e até mesmo para vender seu peixe, né? Para se posicionar, né? Com esse olhar mais comercial também, exatamente. Né? E aí eu comecei, então, a ter esse enfoque de ajudar a empreendedora. Então, eu queria trazer elas para esse universo do digital e da inovação. E aí, então, comecei a ter esse direcionamento. Com o tempo, eu vi que ali eu precisava... Ali é muito mais um trabalho que é mais vinculado ao meu propósito, sabe? Aquilo que realmente eu quero deixar como minha marca registrada no mundo. Aquela coisa assim de contribuir mesmo com as pessoas. Mas isso não é o que, né?
paga as contas. E aí eu precisava, de novo, então, eu precisava ter um viés profissional um pouco mais direcionado em que eu realmente pudesse me destacar e tivesse um reconhecimento financeiro. E aí eu comecei, então, bom, se eu tenho uma expertise com empresa de tecnologia normalmente tem muito mais recurso e tem essa visão mais aberta também de buscar sempre as novas tendências, de se atualizar, de acompanhar o mercado, né? Eu fui direcionando um olhar para isso também. Então, hoje eu faço duas coisas, né? Hoje eu me posiciono como eu sou uma estrategista digital e eu presto consultoria e atendo empresas de tecnologia e startups, né? Hoje, então, o meu foco principal de trabalho é esse. E, ao mesmo tempo, eu atuo como treinadora, como mentora, como consultora, como apoiadora, como amiga, de empreendedoras, né? Para que elas possam levar os seus negócios para o digital, mas principalmente que elas possam aprender a se posicionar de uma maneira estratégica para que elas sejam reconhecidas como autoridade naquilo que elas são. Então, hoje eu tenho esses dois caminhos, dois formatos de trabalho, né? Um que os dois eu amo fazer, mas o que me dá prazer no sentido de ver, assim, pequenos resultados já enchem, assim, já aquecem o nosso coração, sabe? É com o empreendedorismo feminino. Eu digo que já brilha o nosso olho, já né? brilha ali. Que legal. E eu queria que tu trouxesse 2 pontos, o que tu enxerga, né? Tanto nas questões positivas, como também algumas questões negativas. Porque a gente como mentor, como facilitador também desses processos, a gente consegue enxergar um pouco mais longe. Sim. Né? Quando a gente vai fazer esse estudo do próprio negócio, a gente já consegue ver muitas possibilidades, muitas oportunidades. E o que tu vê hoje, assim, aonde que essas mulheres poderiam estar chegando hoje, elas não chegam, né? Em função de várias dores ou até mesmo bloqueios, né? Que não deixam ela a ter o sucesso que ela poderia ter. Às vezes nem é o sucesso que ela imagina ter, né? Exato. Mas que a gente, como mentor, a gente tá lá na frente e já tá enxergando essas possibilidades. O que tu vê hoje, Paty, com relação a isso? No sentido, então, dessa questão positiva, né? No sentido de tudo que ela poderia estar alcançando hoje, às vezes começando como microempreendedora e depois ir alavancando seu negócio, crescendo e expandindo. E o que está bloqueando? O que tu vê mais que bloqueia essas empreendedoras hoje? Bom, a gente está vivendo um momento muito positivo para o empreendedorismo feminino, certo? Existe muito fomento do empreendedorismo feminino hoje no nosso país, tá? Então, as empreendedoras, elas têm grandes oportunidades hoje, independente da área de atuação. Desde aquela que nem sabe que vai abrir um negócio, está procurando entender o que vai fazer da vida, como aquela que já tem uma experiência, já está mais tempo no mercado. A gente tem oportunidades para todas. E eu penso que quando uma mulher ela decide empreender, ela decide entregar muito mais do que um negócio. Ela decide muito mais do que um produto que ela vai vender ou do que um serviço que ela vai prestar. A mulher, ela tem a característica de querer transformar o ambiente que ela se encontra e, a partir daquilo que ela faz, ela cuidar das pessoas, ela transformar o seu ambiente, ela entrega muito mais do que realmente aquilo que é o negócio dela. Né? Por isso que as empreendedoras, as mulheres, elas têm um negócio quase que é ela, né? Sou eu o próprio negócio, né? Então, porque é muito ela, é difícil desvincular a empreendedora do negócio, né? Então, e eu acho que isso é muito importante, a gente olhar. Por quê? Porque aí entra os bloqueios, tá? Quando a empreendedora, ela não enxerga as oportunidades, não é porque não existam, é porque ela não acessa.
E aí, claro, a gente pode elencar várias coisas que podem estar impedindo ela de acessar. Desde crenças, como tu mesmo falou, eu acredito que eu não vou conseguir, eu acredito que isso não é para mim, eu acredito que eu não sou capaz. Coisas assim que nós mulheres adoramos dizer, né? Ou é difícil, ou, eu não preciso tanto, eu não preciso crescer, eu não preciso ganhar bem. Objeções, né, das mais diversas. Exatamente. Então, não é que não existam as oportunidades, é porque ela não se vê ali. Vou te dar um exemplo. Ontem eu estava conversando com... Eu estou fazendo parte do programa Startup Caxias, tá? Que é um programa que está acontecendo agora com o apoio do Sebrae, da Prefeitura, do Hélice, do Instituto Hélice, e a realização da Semente Negócios. E aí, o Speed Hélice que tá direcionando, e é um programa de aceleração para negócios que começaram agora. Então, e tem um grupo lá que é de empreendedorismo feminino do agro, tá? E elas estão se formando, e elas estão criando grupo, e elas estão vendo as iniciativas. E eu fiz o convite, né, para elas participarem do evento que eu vou realizar, e aí elas me disseram assim, mas a mulher agro não se vê ali. A empreendedora agro, ela não... Eu falei, gente, tudo bem que elas não se veem mesmo, porque elas estão lá na roça, que nem elas dizem, elas estão lá na roça, e daqui a pouco elas não se veem fazendo parte da cidade, né? Mas elas também fazem parte disso. Porque a fruta que eu consumo, quem tá plantando e colhendo é ela, né? Onde é que tá o cliente dela, né? Exatamente. E outra coisa, essa mulher, ela vai em algum momento num cabeleireiro, essa mulher vai em algum momento comprar roupa, ela vai em algum momento precisar de uma escola, ela vai em algum momento precisar de uma médica, de uma advogada, de uma nutricionista, em algum momento ela vai precisar de outras mulheres para ajudá-la. Então, como ela não faz parte disso? Ela faz parte disso. Claro. Se ela não se vê, é porque ela não se sente pertencendo a esse universo, entende? Então, não é que ela não faça parte, é que ela não se sente parte. Então, é tudo a partir dela. E aí, a gente precisa, sabe, quebrar essas barreiras de cada uma, e não simplesmente dizer, não, é a sociedade. Não, é a partir de nós. Exatamente. É o quanto eu não estou buscando, né, as minhas oportunidades, o meu lugar, o quanto eu não estou ocupando os lugares que existem que eu possa estar ocupando. Então, parte primeiro de mim, para depois a gente encontrar o maior, sabe? Com certeza. E todo esse universo feminino, eu acho que é importante ter esses movimentos, né? Ter esses profissionais que também olham para isso, porque é segurar pela mão, né? Exato. Mas eu acho que tem um ponto bem importante, e acho que tu traz também isso, do sentir pertencente, mas também querer essa mudança. Exatamente. Né? Porque essas pessoas têm que estar abertas. Total. Inclusive a enxergar, né? E acho que aí vem, claro, um trabalho profissional de ajudar a colocar luz nesse caminho, né? Para que a pessoa consiga enxergar, mas ela precisa querer enxergar isso, né? Porque as oportunidades estão aí, né? Então, cabe também ao profissional dar esse direcionamento, mas a empreendedora, ela precisa estar buscando enxergar esse novo que ela não enxerga hoje, né? Às vezes, dentro do trabalho também que eu realizo, eu acabo trazendo luz, né, para algumas questões que a pessoa... Eu, muitas vezes, até sabendo já do contexto, né, eu já enxerguei as oportunidades, mas quando a gente faz um trabalho e aí questiona até essa empreendedora, ela não se dá por conta daquela oportunidade, nem que ela vai criar, mas que tá ali, na porta dela, ela não tá enxergando. Exatamente. Né? Então... essa abertura, né, é importante. Por isso que todos esses eventos, esses movimentos de empreendedorismo feminino ajudam a despertar, né, e mais também a questão da inspiração, né, porque a gente colocar essas mulheres frentes umas às outras, a gente acaba muitas vezes tendo insights, como tu falou, né, essa oportunidade de estar junto com as outras, né, Exato. e até ver mesmo as próprias histórias, né, que a gente se identifica em histórias de todas nós.
de alguma forma, né? Exato. E isso que tu coloca nós precisamos estar perto de outras, porque quando tu tá ali contando a tua história, quando tu tá mostrando, né, o teu negócio, falando do teu negócio, das tuas dificuldades, mas também das tuas conquistas, e eu tô te ouvindo, eu tô absorvendo esse conhecimento e tô pensando, mas eu podia fazer assim também. Se a Júlia conseguiu, por que eu não consigo também? Claro. Né? E ao mesmo tempo eu tenho a oportunidade de saber, Júlia, tô próxima de ti, como é que tu fez? Com quem eu tenho que falar? Onde eu tenho que ir para também conseguir isso? Então, sozinha, fica difícil mesmo, eu entendo, né? Eu passei por isso. Por mais no meio... Eu sempre estive no meio de muita gente, porque eu gosto de estar envolvida com pessoas, mas quando a gente não está com as pessoas certas, a gente não encontra solução mesmo. Parece que o mundo se fecha para nós. Agora, quando a gente começa a se abrir para o mundo se abre para nós. Exatamente. E eu acho que isso é que impede muitas hoje de crescerem nos seus negócios, de evoluírem profissionalmente, é porque elas ainda não estão se abrindo. E claro que as coisas não acontecem do dia para a noite, né, Júlia? A gente precisa percorrer um caminho também. Claro. A gente precisa querer e percorrer. E quando a gente fala em percorrer, a gente também não pode ser... aqui dizer que, poxa, é muito fácil, é barbadinha, é moleza. Não é. É difícil como qualquer outra coisa que a gente for fazer na vida, né? Então, o mundo, ele se abre para nós, mas a gente vai ter que, né, ralar o joelhinho ali, e lidar com as situações também. Exato. Porque vem frustrações. Total. Né? Vem todos alguns erros. E aí, o caminho, real, né? o caminho do empreendedor aí, essa questão, o diferencial é essa superação, né? Exatamente. Tu precisa se conhecer como pessoa para te poder ser um bom empreendedor. Ao mesmo tempo, tu tem que se preparar para as circunstâncias que estão se abrindo na tua frente. Então, eu digo muito, né? Porque uma das dores, assim, que as empreendedoras têm, assim... maioria, pelo menos, é a questão financeira, né? De saber lidar com o financeiro, de saber separar o financeiro da empresa do pessoal, aquela coisa toda. Gente, a gente precisa aprender. Só dizer que é difícil, eu acho difícil também, né? Eu digo, eu sou de humanas, eu não sou de... Exato, é muito difícil pra mim. Sim. Mas a gente precisa aprender, a gente precisa se esforçar, a gente precisa buscar ajuda. Só dizer que é difícil, só dizer que a gente não consegue é muito cômodo. Mas quanto mais difícil for, é ali que é o sinal de que mais eu tenho que estudar, mais eu tenho que me desenvolver, mais eu tenho que me preparar. Então, olhar, buscar, porque às vezes não é fácil, né? Olhar. Exato. Pedir a opinião. Sabe, às vezes tu tem que chegar e dizer, olha, eu tô com essa dificuldade, tu tem um olhar, e assim, não precisa ser só para uma amiga, a gente pode também buscar, tem tantos recursos hoje grátis, sabe, eu faço parte lá da Microempa, sou coordenadora do grupo de inovação, marketing e tecnologia, e a gente tem um grupo de empreendedores ali, não só mulheres, mas homens também, da área mais do marketing e da tecnologia, né, e a gente compartilha muitas dores. E algumas vezes essa é uma dor que, no grupo aqui, a gente está compartilhando, traz uma dor e tu fica pensando, gente, mas isso é simples de resolver. Vem já passei aqui. por isso. Coleguinha, senta aqui, faz assim. Então, olha que incrível, sabe? E tu não tá pagando por uma consultoria, tu não tá pagando por... Não, tu tá se juntando a pessoas, pares, semelhantes, muitas vezes até concorrentes, porque a gente, em alguns aspectos, até concorre nos negócios, mas a gente está ali de coração aberto, se abrindo, para poder receber e para poder dar também. Olha que incrível. E aí, aquilo que para mim é difícil, para o outro é fácil. E por que não, então, o outro me ajudar? Né? E aí entra a colaboração, né? Entra a cocriação e a colaboração. Eu ia te dizer até... concorrentes, né? A gente até concorre de alguma forma, mas muito mais... Cada um tem o seu diferencial, né? Sua forma de trabalhar. Que por mais que seja o mesmo produto, que seja o mesmo segmento, né? Cada um dá a sua cara e traz a sua essência, né? Exatamente. Então, acaba não concorrendo. E quando a gente trouxer isso, né? A questão de quanto mais a gente cooperar, né, com os outros, colaborar, né, mais forte a gente vai ficando, né? Sem aquele medo do tipo, eu estou perdendo. Ai, meu Deus, ela vai me tirar, né, o meu espaço.
Ninguém tira o espaço de ninguém quando a gente consegue fazer um bom trabalho. É verdade. Tu sabe que isso também é uma coisa que a gente... É cultural, é né? cultural, e a gente tem que começar a quebrar esses paradigmas. Por quê? A gente está vivendo a era do conhecimento. Vai se dar bem quem compartilha conhecimento, né? Se dá bem, evolui, cresce quem compartilha. Quem retém o conhecimento não evolui. Por quê? Porque no momento que eu estou aqui retendo o meu conhecimento... Eu não troco, né? Eu não tô trocando, eu não tô levando para fora. E as pessoas não sabem que eu tenho esse conhecimento. Exatamente. Ninguém acessa, então eu não tô gerando valor. Né? Agora, no momento que eu troco conhecimento, no momento que eu compartilho, né, de coração aberto, e também recebo conhecimento, as pessoas elas estão entendendo qual é o viés do meu trabalho, qual é o viés do teu trabalho, e aí ali, né, o meu trabalho pode complementar o teu, e o teu pode complementar o meu, e cada cliente, cada empresa, cada segmento vai entender como se encaixa dentro desse cenário. Então, num momento, a gente pode concorrer, e num outro momento, a gente pode fazer alguma coisa juntos. Então, hoje, essa abertura para o trabalho colaborativo é que traz a inovação. Exatamente. E outra questão também, Paty, na parte de inovação, que eu queria trazer, porque a importância de inovar. E não sempre utilizar tecnologia, porque não é as pessoas têm essa dificuldade de entendimento, né? Quando a gente fala inovação, sempre pensam de uma forma tecnológica, e nem sempre a inovação vai estar vinculada a isso. Então, de que forma, por exemplo, essas microempreendedoras, muitas vezes, não querem crescer, não querem expandir, que às vezes falar sobre crescimento e expansão assusta. Sim. Porque do tipo, é mais fácil, é melhor porque eu não vou me frustrar, né? Se eu pensar que eu não vou crescer, é mais fácil estar aqui dentro do meu quadradinho, né? Mas, em contrapartida, se ela opta por isso e não inova, ela também morre. Total. Né? Total. Então, como que tu vê isso dentro desse trabalho que tu realiza também, buscando e despertando para essas alternativas na área da inovação dentro do empreendedorismo feminino? Isso também é uma questão, né, que é necessário ser trabalhado. E eu acho que muitas pessoas, elas confundem realmente o que é inovação. Ou as pessoas pensam, tecnologia, ou o que elas pensam? Eu tenho que criar algo do zero. E aí é difícil mesmo tu pensar, como que eu vou criar algo do zero, né? E principalmente se eu não tenho acesso à tecnologia, se eu não entendo muito de tecnologia, como que eu vou inovar? Mas aí a gente se engana, porque inovar é tu colocar uma ideia em ação. É a tua capacidade. Todos nós somos seres humanos, combinado? Beleza. Todos nós somos seres criativos, porque o ser humano, por natureza, é criativo. Exatamente. Então, o que é inovar? É usar da minha humanidade e colocar em ação aquilo que eu crio de ideias. Eu tenho uma ideia, entende? E quanto mais ideias eu ponho em ação, mais eu tenho ideia, porque é um exercício. Se eu não tenho ideia, ou se cada ideia que eu tenho, não, isso não vai funcionar, isso não é bom, isso, cada vez que vem uma ideia, eu mato essa ideia. Então, isso não é inovação. Agora, inovação é tu se permitir colocar uma ideia em prática, em ação, sem aquela coisa de não vai dar certo. Por quê? Tu tem que se permitir errar também. Por quê? Ter ideia não quer dizer ser assertiva. Tu tem que pôr em prática para te ver se vai funcionar. Então, a inovação, ela pode acontecer em momentos simples da nossa vida, né? A gente pode olhar assim, e aí eu sempre digo, é uma prática mesmo, porque quando a gente decide praticar a inovação, a gente pratica tomando banho, a gente pratica lavando uma louça, a gente pratica arrumando uma cama. Por quê? Porque, poxa, se eu tiver lá uma ideia, tô gastando muito condicionador. O que eu posso fazer para economizar condicionador? Sei lá, vou misturar com água. Pronto, eu tive uma ideia e botei em ação. Talvez ali seja uma inovação. Não talvez seja efetiva, mas enfim. Exatamente, entendeu? Eu busquei uma solução também, né? Exato, são soluções que ali a gente tá... e aí, quem não gosta... Daqui a pouco, assim, eu gosto de cozinhar. E aí eu vou criar um prato novo, para eu saber que aquele prato é bom ou não, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer ele, né? Vou ter que preparar ele, servir, comer e ver se é bom.
inovação é isso. É a gente colocar em prática as ideias. E aí, olhando para o nosso negócio, quantas coisas a gente tem de problema no nosso negócio que a gente não sabe como resolver, porque a gente não pensa em soluções práticas e não põe em ação. Daqui a pouco eu tô lá com um problema com o funcionário, né? Aí, poxa, eu tenho que ter ali 10 pessoas para fazer uma coisa só e aquilo me incomoda, eu gasto muito dinheiro, não consigo ter tempo para gerenciar todo mundo. Blá, blá, blá. E se eu automatizar o processo? Né? Talvez, se eu automatizo, eu preciso de uma pessoa e essa pessoa vai cuidar da automação. E aí eu posso experimentar. Eu não preciso mandar todo mundo embora, mas eu primeiro automatizo, vejo se eu preciso. E aí eu posso usar essas pessoas para outras coisas, para olhar o potencial de cada uma, ver do que elas podem fazer. Mas então, assim, ó, para inovar, a gente tem que se abrir às mudanças. E eu vejo que quem não se abre à mudança tem dificuldade de inovar. Por quê? Porque eu não vou pensar em algo diferente. Eu prefiro ficar com o problema. Às vezes dá preguiça, Exato. né? De pensar em que é alguma difícil, coisa. né? Dá trabalho. Dá trabalho, né? Gasta energia para isso. E aí, então, aquela pessoa que... ela pode até querer resultado, ela pode até querer evoluir, mas ela não vai fazer nada para que isso aconteça. Ela fica esperando que vai cair do céu uma bênção muito especial para ela e as coisas vão acontecer. Pode ser que milagres aconteçam, eu acredito em milagres. Mas eu não acredito que milagre aconteça toda hora para todo mundo, né? É um em cada muitos tempos. Então, eu penso que essas pessoas, elas têm dificuldade de inovar. Mas aquelas que estão mais abertas à mudança... E uma coisa que eu sempre digo, sabe, Julie? É que assim, ó, mudança. A mudança, ela é obrigatória para todos. A gente não escolhe quando a mudança vai acontecer, porque a mudança acontece. A gente pode mudar por amor ou pela dor. Exatamente. Né? Porque aí a gente escolhe. Exatamente. Porque a gente vai acabar parando em algumas situações que vai ser obrigatória a mudança, né? Exato. E só que eu penso que se a gente tá no controle, é muito melhor. Dói menos. Vai doer, mas dá trabalho. Mas dói menos. Com certeza. E, Paty, tu tá agora à frente, né? Falando em inovação, em empreendedorismo e também fomentando muito esse feminino. Tu tá agora à frente de um evento, né? Que vai ser realizado em Porto Alegre. Como é que foi esse despertar no sentido de promover esse tipo de encontro, né? Por que você está fazendo lá em Porto Alegre? Da onde veio o insight? Legal. Eu criei um projeto junto com 3 amigas minhas aqui de Caxias do Sul, que foi o Despertar Digital. Lá em 2021, logo depois que passou a pandemia. Por quê? Porque ali na pandemia a gente estava vendo muitas mulheres, gente participando de grupos, de tudo quanto é coisa de empreendedorismo feminino, vendo que as empreendedoras estavam com dificuldade de levar os negócios para o digital. Não sabiam vender no WhatsApp, por exemplo. Uma coisa super simples que daqui a pouco para algumas pessoas, nossa, o básico, não conseguiam vender no WhatsApp. E aí a gente, então, como vamos mexer com esse negócio? E a gente resolveu criar o Despertar Digital. Na época era Despertar Digital 3.0, porque era para as mulheres mais de 30, sabe? Que tinham mais dificuldade com isso. Para elas despertarem mesmo para usar redes sociais e WhatsApp. E aí a gente fez, na época a gente estava todo mundo em casa, não podia se aglomerar, aquela coisa. A gente fez um evento online no YouTube, que a gente teve mais de 1000 visualizações e a gente fez ali uma noite super glamurosa e especial no YouTube, foi bem legal, com palestra, com encontro, com bate-papo, foi assim, muito legal. E aí criou o projeto, então, a gente, né, movimentou, e aí a gente gerou um movimento. E no final do ano de 2021, no Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino. 22 de novembro. Exatamente. Foi no dia 19 de novembro. A gente fez a primeira feira de empreendedorismo feminino online da Serra Gaúcha. O que a gente fez? Também não podia se aglomerar, também não podia cada uma levar seu produto, seu negocinho. Então, o que a gente fez? A gente criou uma página de Instagram em que cada uma que queria participar ganhava um post e o post era o stand dela. E aí ela podia ali fazer a sua oferta, ela podia criar o seu stand. Ali ela ia vender o seu negócio. E então a gente teve lá mais de 100 expositoras, né, que a gente chamava. E aí a gente
para chamar as pessoas, a gente começou a fazer live e stories nos lugares, nos ambientes delas, antes do evento, para fomentar as pessoas pro dia do evento. Começou, 9 da manhã e terminou às 7 da noite. Então, a gente ficou online o dia inteiro, fazendo live. Então, a gente teve o dia inteiro de live para atrair as pessoas. A gente encerrou com um show da Paula Oliveira, que foi, assim, top. A gente derrubou o Instagram aquele dia, porque teve muito acesso. E elas venderam horrores. Por quê? Porque a gente conseguiu chamar pessoas e as pessoas começaram a olhar as ofertas que tinham e aí descobriu que precisava comprar um bolo, que descobriu que tinha um presente para garantir, descobriu um serviço bom lá, tipo, nossa, que barato essa manicure, nossa, que boa essa massagem, e aí aproveitou. E aí foi ótimo. E aí, no ano passado, eu fiquei pensando, tá, e agora? Isso aí não tem mais pandemia, a gente não precisa mais fazer... o próximo passo. E aí, eu fui convidada por uma rádio online ali de Caxias para fazer um podcast. E aí, eu trocando uma ideia com as gurias, e elas me disseram, por que tu não faz o Despertar Digital? Leva e cria faz o mesmo objetivo. E aí, eu disse, mas agora o momento é diferente. Porque talvez elas já despertaram para o digital. E talvez elas precisam dar um passo. E aí, eu já estava... de novo inserida, porque daí retomou todos os movimentos do ecossistema de inovação, eu já estava de novo cheia de coisas nesse... E eu falei, vou levar a inovação. Eu vou colar ali a inovação com o empreendedorismo feminino. E a gente fez 6 episódios, foi muito legal, eu aproximei o ecossistema, então a gente falou de tudo, desde metaverso até autoconhecimento, sabe por quê? Todos os assuntos têm espaço, Tem espaço e tem a ver, né? Mas também foi bem trabalhoso fazer, porque tu sabe quanto trabalho dá fazer, né, Julie? E tu fazer sozinha, sem uma produção, sem o Alan lá atrás, aquela coxa dando suporte, olha, vou te falar... Aí eu disse, não, gente, tem que ser diferente do formato, tá legal, mas do formato que tá, eu não tô dando conta. E aí eu decidi não dar continuidade o ano passado com os podcasts. E aí esse ano, então, eu pensando, o que eu vou fazer, no Mindset, no evento que aconteceu no início do ano, uma amiga minha de Porto Alegre veio para Caxias, e aí eu falei, vamos pro Mindset, tu precisa conhecer. E ela tava fazendo uma transição de carreira, ela tava saindo... né, ela é jornalista, estava saindo de um jornalismo político para empreender. E ela, sabe aquela coisa, o que eu faço, como é que eu faço? Eu falei, vai pro Mindset, abre tua mente. Vai que tu precisa conhecer pessoas diferentes, tu tem que sair dessa tua bolha e tal. E aí ela me disse, vamos fazer um evento de empreendedorismo feminino? Aí eu disse pra ela assim, tá, mas como que tu pensa esse evento? E aí ela, sei lá, aquele evento, eu não sei, uma palestra de consultoria de imagem, com não sei o que. Eu falei, não, isso daí tu chuta uma pedra, tem um evento de empreendedorismo feminino falando com consultoria de imagem, sobre autoconhecimento, motivação. Gente, é legal, mas eu queria fazer uma coisa diferente, né? Pra que fazer mais do mesmo? Já tem bastante desses. Tem que inovar, né? Tem que inovar. A gente pode ir nos que já tem. Vamos apoiar os que já tem, né? Não precisa criar um novo pra, né? Aí eu falei, não, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um evento de inovação e empreendedorismo feminino. Aí ela, tá, não sei o que é, não sei como é. Eu falei, deixa comigo, vamos fazer. Aí ela topou. E aí, como eu já tinha o Despertar Digital, eu disse, vamos pegar o mesmo nome, vamos colocar Innovation Day, porque daí é um dia, né? E aí, Júlia, eu pensei assim, cara, se eu fizer em Caxias, vai ficar muito pequeno. E aí, depois, é difícil tu crescer num evento que começa pequeno, sabe? É difícil tu expandir. Por quê? Porque as pessoas, elas que fizeram parte, elas gostam. Mas as que não fizeram, não sabem como é que foi o evento. E aí eu pensei, vamos ir para Porto Alegre e fazer um grande evento, né? Bem metida ela, se achando, né? Mas foi assim. E aí ok, aí entra o problema que todo evento, que tu sabe, não temos dinheiro, porque eu não tenho um tostão furado, a Karine também não tem um tostão furado, né? A gente precisa aí de apoios, né? Senão Exato. Aí, vai. no South Summit, eu conversei com o Sebrae e disse, olha, Sebrae, qual Cira? Olha... eu tenho essa ideia. Tu acha legal? Tu acha que o Sebrae gostaria de apoiar um evento assim? Monta o projeto. Acho que sim. Aí montei o projeto, apresentei, eles toparam
né, de ser nossos parceiros, disse, bom, o que eu precisava era que alguém pudesse estar abraçando O junto Sebrae é o maior apoiador, então, do nosso evento. do evento. Tá fazendo junto com a gente, né? Tá viabilizando o evento para nós. Show. É meio a meio ali. Ele disse, eu viabilizo 50% e você 50%. Eu disse, bom, mas eu já tenho 50%, né? Então já tô no... Já é um sim aí. É um sim, né? Aí, beleza. Aí, o que acontece? Eu, né, acredito que a gente não faz nada sozinho. Eu disse, bom, agora a gente precisa chamar pessoas que acreditam na mesma coisa que a gente. Por quê? Porque quanto mais pessoas acreditarem, mais pessoas vão acreditar. Então, a gente foi captando pessoas ao longo dessa jornada, né? Nós estamos aí desde abril mesmo, trabalhando em cima, captando pessoas, abraçando pessoas e sendo abraçadas por pessoas, por instituições, por entidade, de pessoas que realmente estão vendo esse evento como uma oportunidade que realmente ele merece e deve ser realizado. Então, a gente tem mais de 30 palestras. A Júlia é uma das palestrantes. É uma honra aí de estar participando. Nós Tô que muito temos feliz. a honra. Muito feliz. E nós temos mais de 30 palestras. Todo mundo... E de áreas totalmente diferentes, né? Que Total. agregam muito, Total. assim. Júlia, como é que a gente concebeu o evento assim? Primeiro, a gente precisava de um espaço que pudesse receber a gente, que pudesse abraçar o evento com a gente. Então, a gente conseguiu um espaço bem legal. Um espaço novo em Porto Alegre, né? Que ele ainda não é... ele tá com o foco da inovação no ecossistema, só que ele ainda não está inserido, né? Não tá tão difundido. Não tá, né? E aí, é uma oportunidade Claro. para nós também, um baita espaço. E aí, a gente vai ter o palco Despertar, né? Olhando para a lógica e para a dinâmica do evento. Eu preciso de gente aqui dentro que seja do mercado tradicional. Para que essas empreendedoras, principalmente, né, venham para cá e entendam o que é inovação. Elas precisam vivenciar o que é inovação para elas se enxergarem aqui dentro. Só que se eu só falar de inovação, elas não vão vir, porque elas não se veem aqui dentro. Então, o Palco Despertar é um palco com conteúdos mais do dia a dia, sabe? Mais aquele assunto, assim, que ela já tá tranquila, é uma zona de conforto. Sim. Assuntos interessantes, coisas pro negócio dela, mas que ela, poxa, é pra mim. Mas a gente tem o palco Inovação, que é um palco técnico, com foco em startups e naquela empreendedora que já quer dar um passinho pra dentro da inovação. Show. É legal também trazer essas startups, né? Exato. E essas startups que vocês estão trazendo, ela é para são todos os públicos ou são só para mulheres mesmo? Não, todos os públicos. Porque assim, ó, como a gente quer unir as empreendedoras do mercado tradicional com as empreendedoras que já estão inovando, que já estão fazendo parte da nova economia, eu preciso atrair esses dois públicos. Claro. Então, as que já estão, elas também precisam ver conteúdo para elas lá dentro. Então, o Palco Inovação é para isso. E aí a gente desenvolveu a feira de startups. Então, a gente vai ter 15 startups de founders mulheres. Show. Não é que sejam, só a mulher, não. Mas dentro uma founder tem que ser mulher. Por quê? Porque a gente quer que, primeiro, elas se conheçam. Porque hoje o ecossistema de tecnologia, de inovação, tem muita mulher. Mas elas não se encontram, elas não sabem, elas não se veem, porque ele é muito grande. Então, tem pequenas iniciativas de pequenos grupos, muito distantes, entende? E aí se torna um ambiente solitário. Para a founder mulher, Claro. Entende? Por quê? Porque tudo Elas estão dispersas e, além disso, tem maturidades diferentes, né? Total. Então, a gente precisa aproximar. E, principalmente, aquelas que não fazem parte desse universo, elas precisam ver que já existem mulheres fazendo isso, que é fácil, né? Mas é possível. Sim, é claro. E que essas mulheres elas já quebraram essas barreiras e já deram lá, colocaram a cara a tapa e já estão fazendo acontecendo. Show. E principalmente, Júlia, aquilo que tu falou, não é só tecnologia. Uma coisa que a gente procurou fazer foi curadoria de startups que não têm base tecnológica. Olha que interessante. Por quê? Para quebrar esse paradigma que, para inovar, eu tenho que investir em tecnologia. Talvez sim, eu não sei que tipo de inovação tu quer fazer.
Porém, não é Só isso. não é a regra. Uhum. E aí, outra coisa que a gente vai promover no evento, Júlia, é o espaço inspiração. Por quê? Por acreditar que todo mundo tem que fazer parte e por acreditar que o evento só acontece com as pessoas, eu me inspirei no Creative Day, que é um evento mundial, né, em que totalmente colaborativo, ele acontece de maneira colaborativa, eu já participei. Aconteceu aqui, é no mês de abril, né? Que aconteceu Em abril. aqui em Caxias. Um dia inteiro, assim, e que tu se inscreve, tu coloca lá a tua sugestão de palestra ou de alguma atividade, tu é selecionado, e aí tu vai lá de maneira voluntária, tu aproveita o evento para te contribuir com o teu conhecimento. E eu disse, vamos criar um espaço de inspiração, porque o evento, ele não precisa só trazer o conteúdo da curadoria do evento. Ele pode ser aberto para quem quiser vir aqui aproveitar o evento, mas também aproveitar como uma plataforma de compartilhamento de conhecimento, para que todos tenham acesso. É um evento totalmente aberto. Então, o Espaço Inspiração, ele é esse espaço. Então, a gente abriu inscrições, as pessoas se inscreveram. Claro que foi muito difícil, porque a gente teve mais inscrição do que possibilidade, porque é só um dia o evento. Sim. Esse evento tinha que ter uma semana de tanta gente que a gente que vai quis reunir. participar. Exato. Mas isso mostra também a vontade das pessoas de fazer parte disso. E que bom que elas querem e a gente quer que todo mundo faça parte. Então, assim, tá cada um contribuindo com um pouquinho, tá cada um ajudando e realizando um pouquinho, porque o despertar hoje, ele só está acontecendo porque tem muita mão contribuindo. Senão a gente não consegue fazer acontecer ou ter realmente uma boa entrega, né, Paty? Exatamente. E agora tá chegando, tá aí, Chegando, em vésperas. Gente, dias, aqui ó, 2 dias. Pra gente ir finalizando nossa conversa, que eu adorei Maravilhosa. conversar contigo, Eu adorei, super fluiu, né, nosso papo aqui. E acredito muito que também vocês, mulheres que estão assistindo, e a gente está falando sobre empreendedorismo feminino, não só as mulheres, os homens também, mas muitos insights aqui, porque a gente consegue até se ver na própria atuação, né? Verdade. Então, acredito que vai contribuir, né, com o público que está nos assistindo. E, Paty, eu gostaria que tu deixasse, a partir dessa nossa conversa de hoje, né, que a gente deu foco muito na parte da inovação e do empreendedorismo feminino, que tu deixasse uma mensagem para o pessoal e já falasse do evento que vai acontecer dia 19 de agosto, né, em Porto Alegre. E aí tu convida as mulheres que, tipo assim, agora estamos de véspera, né, mas que ainda querem participar, como é que elas podem fazer? Então, gente, vai ser agora, né, dia 19 de agosto, agora sábado, vai ser das 9 às 19 em Porto Alegre, tá? A gente tá já com várias caravanas aqui de Caxias do Sul, então se de repente tu ainda tem interesse, procura aí, que com certeza tem uma amiga que tá indo, e aí tu consegue uma carona. Eu quero dizer também, Júlia, que o evento é sobre inovação e empreendedorismo feminino, mas os homens também devem ir, porque eu sempre digo assim, homem vende para mulher, compra de mulher, se relaciona com mulheres nos negócios. Então, sim, é um assunto que todo mundo faz parte, não é só para mulher, não é um evento de mulheres, é um evento com a temática inovação e empreendedorismo feminino. Todos estão convidados. Nós estamos acreditando que o Despertar Digital já é o melhor evento de inovação e empreendedorismo feminino do Rio Grande do Sul, por todas essas características que a gente colocou aqui. E tu não pode deixar de fazer parte. Eu só tenho isso para dizer. Tu vai se arrepender. A Júlia vai estar lá. E assim, vão ter pessoas incríveis. O site, se tu quiser dar uma conferida, é www.despertardigital2023.com.br. Lá tem a programação, lá tem as informações, lá tem tudo que tu precisa para saber sobre o despertar. Perfeito. E a tua mensagem final? E a minha mensagem final é, gente, empreendedoras principalmente, que estão me ouvindo agora, se abram para a inovação. Se abram, se permitam a usufruir das oportunidades que o mercado tem para ti como empreendedora. A gente tem muita coisa boa para construir juntos, mas para isso a gente tem que querer. Perfeito. E realmente, aproveitem, gente, todos esses movimentos, não só para as mulheres, né? Para os homens também, aproveitem todo esse movimento que a gente tem na nossa região, que é muito rica. É verdade. Né? A gente tem muito a oferecer, muitas conexões possíveis,
né, conhecimento também que a gente pode estar apreendendo. Então, explorem cada vez mais isso, porque isso também é uma característica, né, de uma mentalidade inovadora, que é estar buscando coisas novas. A gente sempre tem algo a aprender. Eu sempre falo, né, que a gente pode ir numa palestra com um tema ou algum assunto que a gente até domina, mas, cara, a gente sempre vai ter um insight. Sempre vai ter alguma coisinha. Um insight ou uma conexão, né, que muitas vezes pode ser poderosa e valiosa, dependendo do nosso intuito, né, e do sentido que a gente traz, né, para nossa própria atuação e para o que a gente está buscando. Então, aproveitem. Paty, quero te agradecer de coração, tá? Eu que quero. Desculpa a mão gelada. Eu adorei a tua presença aqui, o nosso bate-papo. Eu tenho certeza que todos gostaram também. E muito obrigada. Eu que agradeço pela o tua convite. participação. E me convide sempre que precisar e quiser. Com certeza o Pode estará aberto para ti. Legal. E vai ser uma honra. Daqui a 2 dias estaremos juntas aí em Porto Alegre. Participe, quem ainda não se inscreveu, ainda tem chance, né, de participar, mesmo que seja aí na última hora. Um beijo grande no coração de todos vocês e até o próximo Pode Estar. Tchau, tchau. Shine bright like a diamond.